essa história toda que ele contou, a gente falou com minha mãe, ela falou que ela estava sentindo alguma coisa indo para esse lado, para a volta de Jesus, indo para isso. E aí a gente ia orar, e ela fez a pergunta, nós respondemos. E aí até que ele vem, ou até que o Senhor venha no meu coração, sempre ficou muito claro que não é a volta dele em si, mas é o momento desde que nascemos até que morremos. Desde o momento que ele sobe aos céus e diz, eu voltarei para buscar minha igreja, ali já estava acontecendo até que ele venha. Aleluia. No coração dos discípulos, eles já estavam desejando a volta de Jesus. Ele acabou de ir, mas eles amavam tanto Jesus, eles queriam tanto estar perto, que eles já estavam desejando a sua volta. Aleluia. Eles não saíram de imediato, porque teve a ordem para ficar, até seriam revestidos do Espírito Santo, mas eles já estavam ansiando por aquilo. Eles não ficaram naquele lugar mais parados, eles ficaram naquele lugar buscando a Ele a cada dia, até que do alto eles foram revestidos. E pensando nisso, a pregação vai ser como a gente vai viver até que Ele vem. O que a gente vai fazer? E isso vai ser resumido, que eu vou ler em Colossenses, a colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia! Colocar Cristo em primeiro lugar. Lá em Colossenses, Paulo começa a carta fazendo seus agradecimentos, dando as boas-vindas, falando sobre ele, o que ele estava fazendo, como ele estava, falando sobre algum irmão que ele conhecia daquela igreja, e aí ele começa falando de Éfeso, ele fala sobre que vocês ouviram a palavra de Deus através de Éfeso, que se converteu, provavelmente naquela época que Paulo estava preso em Éfeso. Paulo ouve como estava aquela igreja, ele ouve de Éfeso como eles estavam, e eles querem essa carta com amor, com preocupação. Colossenses, essa igreja estava localizada em Colossos, e como ela estava, era que estavam tendo muitos falsos ensinamentos. Eles estavam levando muito em consideração o que autoridades e o que líderes religiosos falavam. Eles tiravam Jesus do centro e começaram a ouvir muito o que os outros líderes estavam falando. E os líderes falavam sobre as suas filosofias. Eles não estavam preocupados com a palavra de Deus. Eles estavam preocupados em passar o que eles acreditavam e não o que a palavra dizia. Eles estavam preocupados e eles falavam, não, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam festejar as festas da lua, vocês não podem comer isso, não podem beber isso. E a palavra de Deus ia sendo esquecida. A palavra de Deus ia sendo esquecida. E aí Paulo começa a sua carta com uma música. Ele começa falando sobre uma música que cantavam na época. E aí a partir do 15, Colossenses 1,15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Aleluia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Aleluia. Pois foi do agrado dele que de toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Aleluia. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Paulo agora ele escreve falando, olhem para Jesus. O foco tem que ser em Jesus. Aleluia. A sua salvação não vai vir desses líderes que vocês estão escutando, que não estão falando a palavra de Deus. A sua salvação não vem deles, mas vem de Cristo. Aleluia. Cristo é o Filho de Deus, que se fez, o próprio Deus que se fez carne. Ele habitou entre nós,
sofreu por nós e se entregou por cada um de nós. É nele que está nosso foco. Nosso foco tem que estar nele. E é assim que a gente vai viver até que ele venha. É assim que a gente começa a ser moldado pela sua palavra, quando ele está em primeiro lugar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Lá em Colossenses 2, Paulo deseja que eles sejam encorajados e unidos e que tenham plena certeza que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Ele fala: vocês precisam entender que o segredo de Deus é o próprio Cristo. Cristo é o segredo de Deus. E só vivemos verdadeiramente se entendermos isso. Para entender sobre o segredo de Deus, para entender sobre Cristo, não basta a gente ler o Novo Testamento, não basta ir em Mateus, não, isso não basta, a gente tem que ir lá atrás. Não é nos profetas, não é em Êxodo, não é, a gente tem que ir mais atrás, lá em Gênesis. Lá em Gênesis, quando o pecado entra, é apenas começando lá que a gente entende o que estamos fazendo aqui, como fomos salvos, por que fomos salvos. Pode colocar ali, Miguel. Gênesis 3, isso. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldito é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rejeitará-o no pó enquanto viver. Passa. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Adão e Eva é a história que a gente aprende desde que é bem pequeno, na escola dominical. Mesmo que não for da igreja, alguma vez já escutou sobre Adão e Eva. São os primeiros homens e mulheres, eles são criados e Deus fala: daqui no jardim vocês podem comer tudo, daqui vocês podem tocar em tudo, menos aquela árvore. Não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês tocarem, vocês vão morrer. Ele avisa a consequência. Toda ação tem uma consequência. Seja ela boa ou ruim, seja ela diferente na sua vida, ela vai ter uma consequência. E a consequência do pecado era a morte. A consequência do pecado, a principal consequência, não era o homem trabalhar, não era de parto. Foram consequências, mas a principal era a morte. E a morte aqui não é a morte que na hora que eles comessem eles seriam fulminados. A morte ali era o afastamento da vida, e a vida era Deus. A morte ali era o afastamento de Deus. Deus, totalmente santo e justo, não podia compactuar com o pecado. Onde há pecado, ele não está. Então eles não podiam continuar no Éden. Ele não podia continuar visitando eles da mesma forma que era. Esse afastamento ocorre. O homem é feito inimigo de Deus. Entre o homem e Deus agora há inimizade, porque há o pecado. O pecado causou isso, mas Deus com todo o seu amor, porque isso não é sobre quem eu sou, não é sobre quem você é, não é se merecemos ou não, porque não merecemos, mas porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Ele vai e fala: não, calma, não se preocupem ainda, porque eu quero estar no meio de vocês. Vocês pecaram, vocês erraram, mas eu sou bom e misericordioso e estarei no meio de vocês. E para isso eu enviarei meu filho. E para isso eu enviarei o Cordeiro verdadeiro, que tirará o pecado do mundo. Mas ele vai fazendo apontamentos. Ele não fala apenas isso em Gênesis. O Velho Testamento inteiro aponta para algo. Esse algo é Jesus. Ele aponta para Jesus. Quando ele fala para Abraão: vai, entrega seu filho Isaac, oferece ele um sacrifício. Está aprovando a fé de Abraão, sim, mas também está mostrando o que ele vai fazer entregando seu filho unigênito por nós. Mas ali não vai aparecer outro cordeiro, porque ele era o cordeiro. Ele era o cordeiro que, de uma vez por todas, ia rasgar o véu. Lá em Êxodo, quando o anjo da morte vem, ele fala: não, o sangue do cordeiro tem que estar sobre a sua porta. Quando ela estiver, o anjo da morte vai passar, e ele vai passar reto, ele não vai entrar, porque o sangue está lá. Isso já representava lá na frente o sangue do cordeiro verdadeiro. O sangue do cordeiro estará em nós. Nós temos que estar revestidos por esse sangue. Não existe mais morte para nós. Agora Paulo grita com todas as suas forças: o morrer é Cristo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Agora a morte para Paulo não faz mais sentido. O que eles vão fazer? Vão prender? Ele vai pegar o evangelho na prisão. Vão matar? Agora ele vai conhecer o Deus que resgatou ele. Não há mais tristeza. Vai ter a tristeza terrena, mas não é assim.
porque vai chegar o dia em que toda lágrima será enxugada. Aleluia! É por isso que quando ele vai para a prisão, ele não está triste, mas ele fala, agora é a oportunidade para pregar. Agora é a oportunidade para falar, ele vai vir. Agora é a oportunidade para dizer a todos sobre esse amor tão grande. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia, Como eu falei, o até que ele venha na nossa vida do momento que nascemos até a nossa morte, vivendo para Cristo e se entregar por completo apenas colocar ele no primeiro lugar. E entendendo o que ele fez, além de ir lá, a gente já começa a entender um pouco. Mas um capítulo que eu gosto muito, um capítulo que fala muito comigo e que mostra muito o que ele fez de maneira bem clara, lá em Isaías 53. Pode ficar ali, por favor. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem de majestoso em sua aparência, nada que lhes atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Aleluia! E foram as nossas doenças que passaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. Aleluia! E recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim ele foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes e levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Ele fez tudo isso por mim e por você. Ele fez tudo isso por mim e por você. Ele veio e ele se entregou. O Deus que odeia iniquidade se faz carne e agora leva sobre si as nossas. É a palavra que diz que ele odeia iniquidade. E ele se faz carne e leva sobre si todos os nossos pecados. Nós não merecemos, mas ele é bom. Nós não merecemos, mas ele é maravilhoso. É por isso que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele não falou isso para nos causar medo, mas esperança. Ele não falou isso para temermos o inferno, mas para anunciarmos a glória. Não, a gente tem que parar de colocar apenas o medo do inferno, mas a gente tem que começar a ansiar a glória. Jesus falava sobre o inferno sim, porque existe, ele falava, mas os discípulos não estavam lá por medo. Os discípulos seguiam ele porque não conseguiam ficar longe dessa presença. Os discípulos seguiam Jesus não por causa que eles tinham medo do que podia acontecer, mas porque eles falavam, eu vou contigo até a morte. Porque eles sabiam que aqui, isso aqui não é nada. Aqui o que eu tenho? Ouro, prata, nada disso tudo isso é nada.
Nada disso importa se eu não viver até que Ele venha aos pés da cruz. Nada disso importa. Porque o maior milagre nas nossas vidas não foi curar. Não foi isso. O maior milagre nas nossas vidas foi a nossa salvação. Por isso que ainda que Ele não cure, por isso que ainda que Ele não ressuscite os mortos aqui na terra, Ele vai ressuscitar naquele dia. Ainda que isso tudo não aconteça, nós o adoramos por quem Ele é, por quem Ele fez. E o que Ele fez levou sobre si tudo. E é por isso que até que Ele venha, olharemos para o alto. É por isso que até que Ele venha, colocaremos Ele em primeiro lugar. Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, Paulo fala sobre isso, e aí ele começa a falar que o que devemos fazer, que devemos ficar longe dos prazeres da carne. A graça não é simplesmente não pecar mais, mas a gente entende o que Ele fez. A gente entende que não merecemos. E agora nós ouvimos a voz dele. Agora a gente não pratica mais aquilo porque alguém mandou, mas porque o nosso Deus falou, não faz. Porque Ele quer o melhor para nós. Agora a gente não se afasta mais do pecado simplesmente porque o outro está vendo, mas porque o pecado nos afasta de Deus. E tudo o que queremos é estar mais perto dele. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Você tem livre acesso agora. Livre acesso para quando cair e correr e falar, Pai, perdoa. E Ele vai falar, está perdoado. Agora livre acesso para que até que Ele venha, a gente dobre nossos joelhos e fale, Senhor, eu preciso de Ti. Paulo começa falando dessa canção. Queremos ser moldados por Jesus, e para isso precisamos entender o que essa canção diz. Aleluia! Glória a Deus! Deus, aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia! Sofrer
comunidade.